Olá, pessoal, bom dia! Bom dia, esperando vocês entrarem aí para conversar um pouquinho comigo nesse dia de portal maravilhoso. Bom dia, meu povo. Me falem aí quem já entrou, se alguém já entrou. Não consigo olhar aqui, eu sempre me atrapalho um pouquinho isso, sabe? Mas me falem se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia! Esperando alguém entrar, né? Foi meio em cima da hora, mas tudo é como deveria ter sido, né? Então tá tudo certo. Ó, entrou alguém aí. Você tá me ouvindo bem? Me fala aí. Aqui aparece Francisco, mas eu vejo uma mulher aqui na foto. Me digam aí se estão me ouvindo bem. Bom dia! Bem-vinda! Tá me ouvindo bem? Ah, que coisa linda! É o Francisco mesmo que entrou. Olha, Francisco, eu adoro esse nome. Primeiro, porque eu tenho um filho do coração que tem esse nome. E também porque São Francisco de Assis é um dos meus mentores, né? Como mestre ascenso, como mestre costume. Então, assim, eu adoro Francisco. E um Francisco que traz na sua foto de perfil a esposa é maravilhoso, né? Bem-vindos! Leide, tudo bem? Bem-vindo. Silvana, oi, tudo bom? Vocês estão me vendo bem? Eu tô bonita? Estão ouvindo bem? Ah, que ótimo, estão ouvindo bem, ok. A imagem tá boa também? A gente vai já falar um pouco desse ciclo do florescer, né? Iluminar para um novo florescer, um ciclo que eu vou estar dividindo com vocês por 21 dias, que vai ser maravilhoso, porque setembro é o mês do meu aniversário. Então é um mês que é muito especial para mim. Começando a falar um pouquinho dessa história, né? E eu sempre tive um pouco de dificuldades com o aniversário. Lá numa outra versão minha que já foi embora. Graças a Deus. Eu tinha uma questão, porque eu gosto de que esteja todo mundo. Para mim, sempre tudo tem que dar para todo mundo. Tem que salvar todo mundo, tem que dar conta de todo mundo. E durante algum tempo, foi pesado para mim, assim. Seu aniversário também, Francisco, qual é o dia do teu? Me fala. O meu, olha só, 29/9/69. Pensem isso. Uma libriana com ascendente em virgem, que nasceu nesse número, nessa sequência de noves, e estando no ano de 2025, no dia de um portal. Então, nada por acaso, né? E então eu sempre tive dificuldades com essa questão do meu aniversário, assim. Porque quando eu fazia a lista era muito grande, aí eu não dava conta de convidar todo mundo, e aí eu ficava com pena, com dó de convidar um, não convidar outro, de um se sentir ofendido por não ter sido convidado, enfim. E eu fui limpando à medida que eu fui conhecendo o Ho'oponopono, né, que usa as 4 frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu fui limpando todo esse sistema de escassez, todo esse sistema de não merecimento, né? Porque tem sempre um não merecimento por trás disso. A gente tem as desculpas que a gente dá, é porque eu não consigo convidar todo mundo, não sei o quê. Mas tem um lugar também de não merecimento, de você não honrar a tua vida, né? E tudo aquilo que você é. E saber que a vida faz parte de fazer escolhas. Então, nem sempre vai dar para convidar todo mundo, nem sempre vai dar para salvar todo mundo. E isso foi um processo difícil para mim como terapeuta. Entender que nem sempre dava para salvar todo mundo e para convidar todo mundo. Olha, o Francisco está dizendo aqui que setembro também é um de muitos aniversários da minha família.
Meu pai, minha esposa, minha filha, olha só que legal, né? Então é só gente boa, porque pensa um pessoal bacana, um pessoal de setembro. Primeiro que é um pessoal animado, é um pessoal que gosta de estar em grupos, o libriano ele gosta, quanto mais gente melhor. Mas o libriano é interessante, né? Ele gosta de estar em grupo, eu pelo menos eu gosto, mas eu preciso dos meus momentos da caverna, dos meus momentos de reclusão, de retiro, de estar sozinha, isso também faz parte. Mas assim, enfim, voltando aí para a história, né? Então eu tinha dificuldade de festejar os aniversários, mas aos meus 50 anos eu reuni um grupo de poucas amigas, não tinham 10 pessoas, e mais os meus filhos, o Pedro e o Vicente. E nesse dia foi bem especial, gente, porque assim, depois que nós almoçamos fora, aí todo mundo foi para sua casa, eu voltei para minha casa e eu fiquei festejando sozinha. E eu dançava, eu ouvia as músicas que eu gostava, e eu fiquei até meia-noite nesse dia dos meus 50 anos. 29 de setembro agora, eu faço 56 anos, então faz 6 anos isso. E eu tive uma conexão muito grande perto da meia-noite com Miguel Arcanjo. E foi um negócio assim, que tomou conta, que foi assim grandioso e, nossa, foi bem especial. E eu digo para vocês que entrar nos 50 me trouxe mesmo um lugar bem diferente na minha vida. E nessa época eu já fazia os ciclos, né? Eu comecei a fazer esses ciclos do Ho'oponopono para festejar o meu aniversário, porque eu comecei a trazer esse sentido importante de que precisava comemorar de alguma forma. Mas como eu sou libriana, eu gosto de comemorar com as pessoas. E comecei a fazer os ciclos lá no Pará, onde eu morava, né? Que eu sou paraense. Mas estou em Curitiba, vai fazer 2 anos. Trabalhando como terapeuta nessa nova carreira. Foram 29 anos de trabalho no meio corporativo, em gestão, com área de venda, de negócios, que eu agradeço muito, mas eu senti esse chamado da minha alma para trazer a minha verdade para o mundo, para oferecer as minhas mãos quentinhas e colocar sobre as pessoas e curar e levar paz e despertar esse divino em cada um, que eu entendo hoje que é a minha missão de vida. Eu sempre trabalhei com trabalhos voluntários a minha vida toda. Um dos trabalhos que tem a ver também com o mês de setembro é de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Então, durante muito tempo eu fiz palestras nas escolas, né? Eu sempre estou nesse movimento de tentar trazer essa condição para as pessoas, né? De melhorar as suas vidas. Cheguei em Curitiba há 1 ano e meio, mais ou menos, e de lá para cá eu venho me conectando com o Espaço Iluminar e com essa proposta dessas minhas amigas que trabalham comigo lá, da gente trazer esse despertar para a 5ª dimensão, né? Através de um projeto que a gente chama de Imersão Iluminar, que é um papo para outro dia. Mas dentro dessa conexão, esse 1 ano e meio aqui em Curitiba, eu fiz um curso de terapia multidimensional, fiz um curso de constelação familiar, que as 2 terapias, elas somaram muito com o que eu já tinha do Ho'oponopono e do Reiki. Então eu comecei a canalizar alguns tratamentos. Então eu canalizei o tratamento da cura no útero materno, que é um trabalho que eu faço, onde eu curo a sua gravidez na barriga da sua mãe. Cada mês eu vou curando com as chamas dos mestres ascensos. Então eu uso a chama violeta, eu uso a chama branca, eu uso a chama azul, eu uso a chama amarela, a chama rosa do amor. E eu vou limpando todas as informações que você recebeu do pai, da mãe, ou dos seus avós, bisavós, triavós, durante a sua gravidez pelo cordão umbilical ou pelo esperma do seu pai. Então eu vou limpando mês a mês até fazer o renascimento nos 9 meses. E depois eu faço um movimento sistêmico de pedir para esse pai e para essa mãe para ir para a vida, né? Essa permissão para trazer o amor verdadeiro. Então, os meus trabalhos sempre estão voltados para esse movimento de trazer o amor, de trazer o divino, de despertar, que eu acredito que todos nós temos esse divino aqui nesse chakra do coração, né? Que é onde a gente bota e sente quentinho e onde a gente sente pulsar a vida, né? Por essas batidas do nosso coração. Então essa é a minha missão de vida. E nesse movimento do Ho'oponopono, agora nesse ciclo de 21 dias que eu vou fazer pelo Telegram. Por que pelo Telegram? Tem muita gente que não gosta do Telegram, né? Mas assim, o Telegram, ele me dá a oportunidade de
colocar muito material de vídeo, de áudio, de música, e não usa a memória do celular. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de baixar os ciclos, porque como eu uso muito material, às vezes não consegue estar com a memória cheia e tem dificuldade de baixar vídeo. Então, para evitar isso, a gente vai usar o Telegram. E como vai funcionar esse ciclo? Durante 21 dias, do dia 9, olha essa data, 9/9 a 29/9, que é o dia do meu aniversário, que eu vou estar voltando de Florianópolis, inclusive, porque nós vamos ter uma imersão lá no dia 27 de setembro. Eu ganhei esse presente do Criador, recebo, porque imagina festejar meu aniversário fazendo o que eu gosto, com as minhas amigas de alma, em Florianópolis. Gente, tudo de bom e mais alguma coisa. Mas esse ciclo do meu aniversário, que eu estou fazendo junto com a Iluminar, é uma proposta para a gente, durante 21 dias, estar numa egrégora, num grupo dentro do Telegram, trazendo várias reflexões acerca desse florescimento, né? O que é que eu preciso trazer, ou o que é que está me impedindo de trazer o meu florescimento, de trazer tudo aquilo de bom, de colorido, de alegre, de primaveril que tem dentro de mim, que faz parte da minha essência divina, mas que eu tenho dificuldade de trazer. Ou porque eu tenho uma mágoa guardada nesse coração, ou porque teve alguém com quem eu senti muita raiva porque me magoou, ou me abandonou, ou me rejeitou em algum momento da minha vida, ou porque os meus relacionamentos às vezes não dão certo, eu acabo atraindo pessoas que me machucam, e eu acho que tem alguma coisa errada comigo, e por aí vai as nossas crenças, né? Tudo aquilo que a gente vai criando de ruim sobre nós e sobre a nossa vida ao longo da nossa existência. Então, o ciclo ele vai ser esse movimento que durante esses 21 dias eu vou entregar para vocês uma meditação que eu vou liberar hoje à noite, inclusive no meu canal no YouTube, que vai estar disposta para todo mundo, e também no canal da Imersão Iluminar. Perdão, no canal do Iluminar. E essa meditação é uma meditação que eu canalizei, eu já tenho há muitos anos, eu trabalho com Ho'oponopono desde 2018. Mas há muitos anos eu queria fazer uma meditação, mas eu sempre ficava procrastinando, ainda não sentia a hora, e dessa vez deu certo. Eu encontrei um parceiro, que é o Mário, esposo da Alessandra, e o Mário é um grande publicitário da área de produção aqui de Curitiba, e nós fizemos uma troca, resolvemos juntar as nossas expertises, eu como terapeuta, ele como produtor, e levar para vocês esse presente. Por que eu digo que é um presente? Eu não sei se vocês vão gostar, vocês podem até dizer lá no canal, quando ouvirem a meditação, eu vou soltar ela da tarde para a noite, mas de dizer o seguinte: ela traz toda a essência do meu trabalho como terapeuta, daquilo que eu quero trazer para o mundo como a minha verdade, como o meu propósito de vida, que é o quê? A cura do coração, ou a cura pelo coração. É uma conexão com Mestra Nada, que é a detentora da chama amarelo, da chama rosa do amor primordial. E através dessa condução amorosa, feminina, de Maria Madalena, de conexão com Jesus, que é que é parte de mim, a gente vai conduzir vocês nessa meditação para que a gente possa curar esse coração. Usando as 4 frases do Ho'oponopono, usando a meditação, a limpeza multidimensional, que é essa conexão com o Mestre Nada. E então eu vou conduzindo essa meditação, e a gente vai limpando tudo aquilo que ao longo da meditação for vindo. Então essas dores todas, essas crenças todas, todas essas limitações que nos impedem de trazer o seu florescimento, à medida que você vai ouvindo a meditação, já existem códigos ali, que você vai sentir a minha vozinha e ela vai limpar. Ela vai tirar do teu coração, ela vai tirar do teu ombro, ela vai tirar da tua coluna todo e qualquer peso, todo e qualquer impedimento que esteja bloqueando a força divina que tem dentro de você. Então são 21 dias com essa meditação que você vai fazer na sua casa, no melhor horário para você. Eu quero acordar e fazer, eu acordo e faço. São 10 minutinhos de meditação, eu acho que não chega a 11 minutos. Eu quero fazer na hora do almoço, que é melhor para mim. Eu quero fazer à tarde. Não, para mim é melhor fazer à noite, depois que todo mundo sossegar, eu vou e faço a minha meditação.
Você escolhe o melhor horário para você. E aí você vai ouvir uma vez no dia. Então você vai ter que, em 24 horas, tirar uma horinha de 11 minutinhos para você ouvir essa meditação. Será que é pedir muito? Para que você traga esse florescer, para que você traga essa cura, para que você faça essa conexão com o seu coração, com o Mestre Nanada, com todos aqueles seres de luz que estão ali prontos para te curar, para te cuidar, para te botar no colo, para acolher a tua criança interior. Então é sobre isso esse trabalho. E aí, nesses 21 dias, você ouve a meditação a hora que você quiser. Indo na manhã, todo início de manhã, eu vou fazer uma reflexão diária. Então, do dia 9, que é a abertura do ciclo, até o dia 15, essas reflexões elas vão estar voltadas para o florescer da sua criança interior. Porque o Ho'oponopono, ele acolhe essa criança ferida. Ele acolhe aquela parte de nós que foi machucada, que foi abandonada, que foi descuidada. E que muitas vezes, às vezes a gente nem sabe que está nesse lugar de uma criança que está ali num cantinho escuro de um quarto, só pedindo pra gente, por favor, me coloca no colo, por favor, me leva pra vida, me ensina a ver. E eu fico toda arrepiada, tô arrepiada agora falando isso pra vocês. Me ensina a olhar a vida com amorosidade, com alegria, com leveza. Porque muitas vezes essa criança ferida, ela traz esse coração pesado, carregado de mágoas, de ressentimentos, de abandono. Essa criança ferida, ela está nesse lugar de que ela não consegue trazer a sua força criadora, ela só consegue trazer a tristeza e o adoecimento. Quer seja um adoecimento mental, quer seja um adoecimento emocional, quer seja um adoecimento físico, que eu costumo dizer que é a nossa criança puxando a barra da nossa saia, da nossa calça, dizendo assim, olha para mim, tem alguma coisa que eu quero te mostrar. Então, durante esses 21 dias, a gente vai trabalhar nessa primeira semana a criança, então o florescer da criança. Então, eu vou trazer cada dia uma reflexão diferente. Pode ser que eu faça uma meditaçãozinha rápida de 1 minuto, para que a gente possa começar o nosso dia nesse clima, desse florescimento e estimular o grupo, né, a conseguir manter esses 21 dias de conexão, de cura, de troca, de limpeza, de expansão do amor entre nós e na nossa família e no nosso trabalho e ali dentro do grupo. É tudo que vocês precisam florescer dentro do que vocês dão conta. Cada um vai florescer de acordo com o que dá conta. Mas a primavera, ela nos traz essa coisa de a gente poder trazer sempre algo muito espetacular, né? Porque tudo fica muito lindo, tudo fica muito florido, tudo fica muito bonito. E é isso que eu quero trazer de vocês. Tirar esse florescimento para fora, trazer esse divino para fora através dessas limpezas da meditação e dessas reflexões diárias que o ciclo vai trazer. E eu já preparei alguma coisa, mas eu também uso muito a minha intuição, então pode ser que naquele dia eu sinta de trazer alguma coisa diferente e a gente vai florescer essa primeira semana com a criança interior. Na segunda semana, de 16 a 22, as reflexões diárias elas vão trazer o amadurecimento da mãe, que para o Ho'oponopono, a mãe é a Urani, a mãe é a mente consciente. A criança é a Uniripili, a criança é a mente inconsciente. Por isso que a mente inconsciente, que às vezes está conduzindo a nossa vida, criando bloqueios, alimentando padrões negativos na nossa cabeça, alimentando crenças limitantes, é a criança. Porque a criança, ela não sente. Perdão, a criança ela não elabora, ela só sente. Então, se você estiver numa situação que o casal separa, a criança não vai elaborar dizendo que foi tudo bem, que ela vai ter 2 casas, que agora vai ser legal. Ela não elabora, ela vai pensar, o meu pai foi embora, ou a minha mãe foi embora, eu fiz alguma coisa. E ela traz isso, às vezes, inconscientemente como um sofrimento e como um bloqueio que acompanha ela o resto da vida. Então, quando a gente usa as 4 frases do Ho'oponopono, a gente acolhe essa criança. E quando a gente limpa essas memórias de dor, e o ciclo, ele tem esse lugar de ir trazendo essas memórias. À medida que a gente vai limpando a cada dia, as coisas vão vindo para fora. E aí a gente pode dividir com o grupo lá, se a gente se sentir à vontade. É bom dividir com o grupo, porque às vezes aquela situação que tocou você, também o grupo está sentindo.
Mas se for muito pesado, você pode falar comigo no particular. Rosângela, olha, eu lembrei dessa situação, de um pai alcoólatra, de um marido abusivo, de uma questão na escola quando eu era adolescente, e eu tô sofrendo com isso, e a gente vai cuidar disso aí. Porque o ciclo, quando a gente vai fazendo esses processos de cura, de autocura, com consciência, muitas vezes, a gente tem a sensação que, imaginem, uma jarra transparente que você bota uma borra de café. E aí você bota a água, que você começa a fazer as limpezas do ciclo. Num primeiro momento, essa borra de café vem toda para cima. Então você tem uma falsa sensação de que tudo piorou, de que ficou tudo ruim. Mas à medida que você mantém aquela água da torneira caindo naquela jarra, aquela borra vai saindo, que são as limpezas. Você vai falando, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu limpo o amor abusivo, eu limpo o abandono, eu limpo o bullying, você vai usando, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e aquela jarra vai levando embora aquela borra toda e vai ficando só água limpa, que é isso que a gente quer no final do ciclo. E quando a gente manda embora toda essa sujeira que está guardada no nosso inconsciente com a criança, a gente traz a força da mãe que olha a vida hoje e entende que tem algumas coisas que precisam mudar, entende que algumas coisas não estão legais, mas às vezes ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Quem sofre uma situação de um estresse profundo, de uma depressão, de uma crise de ansiedade que está muito presente na nossa vida, esses adoecimentos que estão vinculados ao nosso emocional doente e ao nosso mental que alimenta esse emocional doente, quando a gente se permite trazer essa cura através do Ho'oponopono, através da meditação multidimensional de cura do coração, que é essa que vocês vão ouvir durante o ciclo, através dessas conversas diárias, porque tudo ali é movimentado pela minha egrégora de cura. Então, nada é por acaso. Cada reflexão do dia vai tocar especialmente aquele grupo que vai estar ali fazendo esses 21 dias de limpeza. Então, é num lugar de você ser responsável por essa cura, sair desse lugar de vítima, né? Às vezes a gente não gosta dessa fala, nos incomoda, mas às vezes tem um lugar no nosso inconsciente que alimenta esse sentimento de que, coitada, mas ela foi abandonada, mas ela sofreu bullying, coitada, mas aquele marido machucava ela. E não que isso não seja verdade, pelo contrário, mas é a gente limpar as memórias para ir para o lugar de dizer assim, ok, tudo isso aconteceu comigo, o que eu posso fazer a partir de agora? Eu quero me livrar disso, eu não quero ficar refém dessa memória, eu não quero ficar a minha vida toda nesse lugar de coitada, da pessoa que está sofrendo, e só alimentar isso e continuar sendo infeliz. Então, o ciclo florescer é para que a gente traga essa felicidade de volta, né? Ou a gente aumente ela se a gente já tem ela. Então, a gente vai limpar toda a sujeira que possa surgir, ou que já está ali, ou aquelas que estão e a gente não sabe, para que a gente traga esse florescer positivo do nosso coração. E quando a gente traz o florescer, que é na última semana, que a gente vai trabalhar o Pai. O que é o Pai por Ho'oponopono? É o Alma Kua. É esse ser divino em você. Então a criança tem as memórias ruins, negativas que ela juntou. A mãe tem consciência de algumas dessas situações, mas não tem consciência de tudo. Ela vive a experiência no adulto de algo que lhe bloqueia, que lhe machuca, de algo que lhe incomoda, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo. E aí, à medida que ela vai limpando nos 21 dias do ciclo, ela vai trazendo a força do divino, a força do pai, desse pai que vai colocar a mãe de um lado, a criança do outro e vai dizer, vamos lá, vamos começar uma caminhada nova e diferente. Faz sentido isso para vocês? Me falem aí. Faz sentido para vocês entender esse processo, desse movimento, que eu trago algumas ferramentas, mas também precisa ser um movimento seu. Você precisa querer essa cura, você precisa querer trazer esse florescimento para a sua vida. Me contem aí, vocês estão muito quietos me ouvindo. Me digam se faz sentido para você, Francisco, para você, Cati, para você, Ana Lu,
se faz sentido o que eu estou falando, porque na minha experiência como terapeuta e na minha experiência tratando pessoas com ideações suicidas há mais de 30 anos, eu vejo que existe um lugar que a gente precisa tomar posse, entende? A gente precisa tomar posse e entender que nós cuidamos da gente. Eu lembro que quando eu morava em Castanhal, eu sou de Belém do Pará, da capital, mas eu morei 22 anos nos últimos 22 anos, antes de Curitiba, eu morei em Castanhal. E lá em Castanhal, eu tive meu segundo filho lá. E ele tinha 2 anos, nós tínhamos uma senhora que morava com a gente desde o primeiro filho, que já estava rapazinho, já estava com 9 anos. E essa senhora, assim, cuidava da gente. E no dia que ela morreu de repente, o meu filhinho virou para mim e disse: mãe, e agora quem é que vai cuidar da gente? Né? Quem é que vai cuidar da gente agora, mãe, se a dona Vitória morreu e se a vovó não tá mais aqui? E a dona Vitória trazia essa coisa do cuidado da mãe pra gente, da avó. Ela cuidava dos meus filhos, não só porque ela recebia um salário por isso, mas ela cuidava com amor da gente. Às vezes ela era até inconveniente nesse cuidado, porque ela protegia tanto, e quando ela via alguma ameaça, ela era inconveniente. E eu disse pra ele: filho, agora quem vai cuidar da gente é a gente. Então é esse convite que eu quero fazer pra você nesse ciclo. Quem cuida da gente não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a mãe. E também não pode ser a sua criança. Porque se a sua criança ficar na responsabilidade desse cuidado, a gente corre muito o risco desse cuidado ser desastroso. Imagina a criança cuidando do seu financeiro. Você vai ficar endividado. Talvez, se você tenha problemas com o financeiro, seja isso. Ou se a sua criança vai cuidar da sua relação com o seu parceiro ou com a sua parceira de vida. Seu namorado, seu marido, a sua esposa. Também vai ser desastroso. Porque ela não tem esse discernimento para cuidar de uma relação que cabe aos adultos, entende? E aí vem a constelação também nesse processo, que a gente colocar cada um no seu lugar. Então o adulto pega a criança no colo, bota no colo e diz assim: agora é comigo, meu amor. Tá aqui você. Vem cá, Rosa. Vem cá, Francisco. Vem cá, Silvana. A minha Silvaninha, meu Francisquinho. A minha Rosângela, que eu era a Rosa da minha mãe. Vem cá, ó. Eu sei que alguma coisa te machucou, alguma coisa te fez sofrer, mas agora deixa comigo, eu sou adulta, a gente cresceu. Agora eu vou tomar conta da gente e você vai comigo. Você chama a sua criança para ir com você, você chama o seu menino, a sua menina para ir com você, mas você é que vai conduzir a criança. E é esse processo que faz toda a diferença. Porque quando você assume, a mãe assume essa condução da criança, o pai, dentro dessa divindade maior, ele entra também como aporte da mãe. Então ele vai trazer essa força da fé, da coragem, essa força do acreditar, da confiança. Porque quando a criança está equilibrada, dando 2 exemplos. A criança em desequilíbrio, ela traz a dor, ela traz o sofrimento, ela traz a tristeza, ela traz os maltratos para si e para o outro. Ou às vezes ela maltrata porque ela não soube ser amada, ou às vezes que é a maioria das vezes, ela se deixa maltratar porque ela não sabe o que é esse amor que cuida. Então, essa criança desequilibrada, ela traz o adoecimento, ela traz o sofrimento. Quando a criança entra em equilíbrio, o que ela traz? Ela traz o florescer, ela traz a primavera, então ela traz a cor, ela traz a alegria, ela traz a confiança, ela traz o perdão, porque a criança, quando ela tá bem, o que ela faz? Ela briga com um coleguinha ali, daqui a pouco estão de boa, porque a criança não guarda rancor. Ela quer ficar de boa com o coleguinha para brincar com ele. Então a nossa criança, quando ela tá equilibrada, que é o que a gente quer trazer no final do ciclo, ela vai olhar a vida de um outro lugar. Ela vai olhar num abismo e ela vai dizer assim: se eu me jogar aqui vão aparecer asas. E ela se joga no abismo e as asas aparecem. E quando essas asas aparecem, essa criança linda, feliz, colorida, maravilhosa, alegre, amada, ela vai olhar a vida de cima. Ela vai fazer esse voo que vai olhar a vida de cima. E ela vai ver que nem tudo foi exatamente como ela imaginou. Que muitas vezes aquela mãe, aquele pai que foi hostil, era o que ele tinha para dar.
tá tudo certo. Mas agora é sobre o que eu tenho para dar. O meu pai tinha para dar isso. Ele era brabo, ele me dava uma chibatada, minha mãe era omissa e tá tudo certo. Mas e eu? O que é que eu tenho para dar? O que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu tenho para trazer de bom para minha vida? Porque esse é o meu compromisso com a minha vida, com a minha existência. Quando eu tenho um movimento da minha vida e da minha existência de amorosidade, de respeito, quando eu me comprometo em limpar e mandar embora o que precisa ser mandado embora e trazer essa força divina do Alma Kua, do Pai, do Ho'oponopono, eu estou me comprometendo com a minha vida, com o meu bem-estar. Então eu não vou permitir que ninguém desarmonize o meu dia. Eu não vou permitir que ninguém vá além daquele lugar que eu vou colocar o limite. Entendeu? A Clara está dizendo, faz todo sentido. Claro que faz todo sentido. Mas para isso a gente precisa mandar embora o que está nos aprisionando. Porque todos esses sofrimentos que refletem essa criança ferida, que tem a ver com o abandono, com a rejeição, que tem a ver às vezes com uma situação que ela passou na infância, até de uma pobreza extrema, de uma falta, né? Crianças que precisaram trabalhar cedo, crianças que perderam pai ou mãe muito cedo. Então todos esses sofrimentos da vida, da alma, e que a gente traz às vezes de outras existências, eles podem ser impulsionadores para a gente trazer coisas boas para a nossa vida. E é isso que quando a gente limpa e manda embora toda essa sujeira, esse recipiente vai estar novo, vai estar inteiro. Alguém está dizendo assim, explica que minha mãe pós-luto, pedreiro, todos os movimentos do corpo. Explica que minha mãe, não entendi, pós-luto, pedreiro, todos os movimentos do corpo. Hoje está na cadeira de rodas. Ok, exatamente isso, Clarice. Exatamente isso. Então, o que acontece? A Clarice está contando aqui da história da mãe dela. A mãe dela, depois que o pai morreu, ela, através do luto, que abriu todas essas dores que estavam escondidas na criança dela, nesse inconsciente. O que a mãe dela aconteceu? A mãe dela ficou travada, parou de andar, O que ela está dizendo? Eu não quero mais viver. Não faz sentido mais para mim continuar aqui sem o meu companheiro. Porque ele me entendia, porque ele era a minha fortaleza, porque em algum momento dessa história, ela depositou nele toda a estrutura da vida dela. E quando esse companheiro se vai através da morte, ela quer morrer também. Então ela bloqueia tudo aquilo que possa trazer uma vida boa, uma vida alegre, uma vida feliz, porque ela entende que isso só era possível com esse companheiro. E olha o peso que a gente coloca nos nossos companheiros, e às vezes a gente faz isso com nossos filhos. Pais que depositam toda a sua perspectiva de uma vida boa, feliz, alegre, de uma vida que compense coisas ruins do passado, às vezes no filho. E quando aquele filho não consegue trazer essa situação como ele espera, na expectativa que esse pai colocou, ou quando esse parceiro, marido, ou esposo, ou namorado, ou namorada não consegue trazer, a gente se desestrutura. E aí a gente entra em crise. Então, a proposta dos 21 dias de ciclo é a gente se encontrar com esses 3 movimentos nossos. Com a nossa mente inconsciente, através dessa criança, com a nossa mente consciente, através dessa mãe, e com essa mente super consciente, através desse pai criador, que nos ampara, que nos fortalece, e que sabe que dentro da gente tem esse ser divino, que faz toda a diferença, amados, amadas, sabe? Às vezes a gente viveu tanto na cobrança, no julgamento, que a gente trouxe só escuridão. E a gente não consegue ver que dentro, nessa centelha divina que é representada aqui pelo nosso chakra do coração, tem um ser divino pronto para florescer, pronto para trazer a sua verdade, pronto para trazer um pouco da sua alegria, do seu movimento para a vida. Por que será que a gente está aqui? Eu não acredito que um ser divino, maravilhoso, que a gente chama de Deus, de Criador,
de força superior, que ele tenha nos colocado aqui para sofrer. Eu nunca acreditei nisso desde criança. Talvez por isso que hoje eu seja terapeuta, né? Porque eu criança, eu já ouvi as pessoas falavam da vida delas inteira para mim. Eu pensava, nossa, eu nem entendo direito o que a pessoa tá falando, mas eu já entendia, sabe? Eu muito cedo já entendia. Mas eu ficava assim, como é que essa pessoa tá contando para mim isso? E eu sou uma criança, eu sou uma adolescente. Então é muito nesse lugar que esse Criador nos colocou aqui para viver e para desenvolver uma vida onde a gente possa trazer conhecimentos, aptidões, aprimoramentos para nossa alma. Porque não existe morte, a vida é eterna. Existem estágios, estamos vivendo o estágio terreno. Daqui a pouco, quando a gente desencarna, a gente vai voltar para o estágio do espírito. E isso é maravilhoso, porque a gente vai levar para lá toda essa bagagem de tudo que foi bom que a gente aprendeu aqui. Mas se a gente for essa pessoa que alimenta apenas o lado ruim, como diz meu filho, o lado negro da força, né? Se a gente alimenta a raiva, o ressentimento, a mágoa, se a gente tem dificuldade de perdoar, se a gente se coloca nesse lugar de vítima, então tudo é culpa do outro, tudo é culpa do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, do governo, do diretor da escola, do chefe, né? Então é culpa do guarda de trânsito, é culpa sempre dos outros. Então a gente vai levar para o nosso espírito, quando a gente fizer a nossa finalização de ciclo, toda essa escuridão. Então a gente perde a chance, a oportunidade de voltar para o mundo espiritual com essa bagagem que pode trazer muito mais coisas positivas e iluminadas para a nossa alma ao longo da nossa vida eterna. Eu acredito nessa vida eterna. Então, tudo é escolha, amados. Agora, o movimento que a gente fez para buscar esse inconsciente duro, julgador, de culpa e de adoecimento, a mesma força a gente tem para fazer o contrário. A mesma força a gente tem para trazer esse ciclo de vida, de paz, de harmonia, de compreensão, de serenidade, de respeito, de tentar entender como é que a gente funciona e o que é bom pra gente e o que não é bom. E eu penso que essas crianças que trazem altas habilidades, TDAH, autismo, elas nos ensinam muito com isso. Porque elas nos ensinam a colocar limite. Até aqui eu consigo, daqui para cá eu não consigo, eu desestabilizo. Então a gente precisa também trazer essas reflexões para a nossa vida. Onde é que eu me destabilizo? Onde é que essa culpa, onde é que esse medo, onde é que essa insegurança, onde é que essa sensação de que eu não mereço o amor, onde é que isso me desestabiliza no meu dia a dia, na minha relação comigo, primeiro, com os meus amigos, no meu trabalho, na minha vizinhança, porque tudo é sobre nós, não é sobre o outro. O que é do outro, cabe ao outro fazer as suas reflexões. É tudo sobre nós, sobre o que está aqui dentro. Por isso que na meditação, que depois eu quero que vocês me digam se vocês gostaram tanto como eu gostei, porque ela fala muito da minha alma e eu estou dividindo a minha alma com vocês nessa meditação que eu vou liberar. É tudo sobre o que está aqui dentro e de como a gente quer movimentar esse aqui dentro. Cada vez que a gente traz luz, cor, amor, compreensão, respeito, autenticidade, alegria, fluidez, silêncio, harmonia para dentro de nós, isso reverbera primeiro aqui. Eu me sinto melhor, eu floresço, eu trago a primavera, eu trago as cores, eu trago a alegria, eu trago os cheiros das flores, eu trago a beleza da primavera, que sou eu, para fora. E ali eu transmito isso para todo mundo que está perto de mim, mesmo se eu ficar calada, não é? Mesmo se eu ficar calada. O pessoal fala assim muito de Curitiba, né? Ah, porque o curitibano, ele é durão, ele não gosta de conversar, dizem até que é mal educado, né? Eu digo, gente, eu não conheço esse curitibano assim. Posso até cruzar com ele de vez em quando, mas eu tô ali, bom dia, tudo bem? Boa tarde, que sorriso, entende? Porque não é sobre o que o outro tem para me trazer, é sobre o que eu tenho que oferecer para o outro. Sempre é sobre mim.
Sempre é sobre as minhas escolhas. Sempre é, amados, sobre o meu movimento. O meu movimento vai me mudar e vai mudar o entorno de mim. Mas, quando o meu movimento traz a força desse divino, dessa mudança, dessa transformação, ele pode fazer milagres. Que é o que a gente faz na imersão Iluminar. O que a gente faz na imersão Iluminar? 7 terapeutas ali, realizando vários movimentos de cura, de limpeza, para que no final do dia a gente esteja em condições de, com uma frequência alta, vibrando no amor primordial, eu estou falando ali de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Hz, a gente poder receber a cristalização do DNA, que é a última terapia. Para quê? Para que a gente possa acessar essa força divina em quinta dimensão, onde não existe sofrimento, onde todo mundo come igual, todo mundo recebe o tratamento de saúde igual, todo mundo divide espaços sociais iguais. Essa é a quinta dimensão. E o nosso planeta está caminhando para ela, quer a gente queira, quer a gente acredite ou não. Se você acredita no que eu estou falando, ou se você crê no que eu estou falando, se faz sentido ou não, é um fato. E ou a gente se prepara para essa nova dimensão, ou a gente vai ficar, como eu ouvi uma vez uma frase horrível, arrastando corrente. Achei horrível essa frase. Né? A gente arrasta corrente na minha família. Como assim? Joga isso fora, para de falar isso. O que é arrastar corrente? Né? Sai desse lugar, desse escravo de si mesmo. Traz essa força divina para potencializar os teus sonhos, os teus projetos, para ser, onde você tiver, uma presença de luz para você primeiro e para aqueles que estão do teu lado. Porque quando a gente participa de uma imersão como essa no Iluminar, o nosso propósito qual é? Iluminar iluminadores. Quem foi que falou isso? Foi a Rosângela? Foi a Luciana? Foi a Juliana? Não. Quem falou isso foram os nossos mentores. Vocês vão iluminar iluminadores. Então, cada imersão que a gente melhora as pessoas, elas vão melhorar outras pessoas perto delas. Elas vão ser um marido melhor, elas vão ser uma mãe melhor, elas vão ser um companheiro melhor, elas vão ser um amigo melhor, elas vão ser um cidadão melhor. Então, é sobre isso esse ciclo de 21 dias. Sobre a gente, o que movimentos eu estou disposto a fazer agora para trazer o meu melhor para fora. E tem uma fala do Mandela, um texto do Mandela que ele diz que o nosso maior medo é trazer a nossa força para fora, a nossa luz, trazer o melhor de nós para fora, porque isso nos assusta. E tem um lugar mesmo no nosso inconsciente que boicota os nossos projetos de vida, que boicota a nossa missão de vida. Então imagine eu que durante 50 anos vivi dentro da Matrix, dentro de grandes corporações no estado do Pará, e tive que dizer para isso tudo, e ouvindo de alguns amigos mesmo, de alguns companheiros de trabalho, essa mulher tá louca. Como é que ela vai largar isso tudo, esse cargo, esse trabalho, essa estabilidade para ser terapeuta, para arriscar lá no Rio Grande do Sul, ainda mais que uma mulher preta num lugar onde tem uma hegemonia de pessoas brancas? E é um fato, é diferente. Lá no meu estado tem muita gente como eu, com esse sotaque, que gosta de estar abraçado no outro, que gosta de estar trazendo a sua verdade dessa forma clara e direta, mas também afetiva e amorosa. E a gente chega num lugar desse, que hoje, por exemplo, tá frio aqui. Tô aqui com a minha canequinha, ó, do Iluminar, tomando meu chazinho quente, que já esfriou um pouco. Mas é isso. E as rodas que eu participo aqui, na maioria delas, eu sou a única negra. Então, por que será que o Criador me colocou aqui, né? Talvez porque eu precisasse trazer um pouco dessa alegria, dessa animação, desse sorriso, dessa energia boa, para aquecer um pouquinho esses corações aqui, mas também para aprender com essas pessoas que trazem essa força do empreendedorismo, que são pessoas muito organizadas, que são pessoas que estudam muito para serem qualificadas. Então, eu precisei trazer novas qualificações para a minha vida. Então, fiz o curso da multidimensional, que é maravilhoso, fiz o curso da constelação, aprimorei meus trabalhos terapêuticos, tanto
presencial como à distância. Então, tudo isso fazem parte de vários ciclos que eu vim vivendo esses últimos quase 2 anos aqui em Curitiba. Eu também fechei um ciclo no Pará para abrir um ciclo novo. Eu fechei o ciclo do CLT, da gerente de uma grande empresa, para abrir um ciclo novo, também poderoso, onde eu quero gestar a minha vida e dentro desse gerenciamento da minha vida, encontrar esse meu propósito e trazer ele para que outras pessoas possam encontrar o seu propósito também. Né? Iluminar iluminadores, é isso que eu faço. Eu olho para você, eu sinto seu coração e eu te convido a olhar para mim e sentir o meu coração. E a gente, nessa divisão, nessa conexão, a gente troca amor, a gente troca experiência, a gente conversa, a gente se acolhe, a gente se abraça. E quando a gente precisa discordar, porque às vezes as discordâncias também fazem parte, a gente faz isso de um lugar de amor, de respeito no outro. Então, toda essa mudança que o Ho'oponopono me ofereceu através dessas 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e que a partir dali eu já trazia isso com o Reiki, que foi uma primeira mudança. Depois eu tive as 2 gestações, que foram 2 grandes mudanças que me melhoraram como pessoa. E aí eu conheço o Ho'oponopono que vem me dizer, acolhe agora essa criança ferida. E quando a Jana coloca assim, eu te sinto, eu te amo, eu quero dizer isso para você que está me ouvindo agora aqui. Eu te vejo. E quando eu digo eu te vejo, com esse olhinho de paraense puxado de índio com negro, eu quero dizer assim, por que eu digo que eu te vejo? Porque quando eu me vejo, eu enxergo cada um de vocês. Porque dentro de mim, tudo aquilo que eu já movimentei, dos meus sofrimentos, das minhas dores, eu consigo também entender isso e olhar e enxergar isso nas pessoas que vêm nas minhas rodas, que estão aqui na live me escutando, que participam dos meus trabalhos de cura, que se permitem ser cuidados por mim. Eu recebi um presente essa semana. Fiz um mapa, aí eu não vou lembrar direitinho o nome, mas é um mapa quântico da alma com a Francine, que trabalha com a gente lá no Iluminar, e ela já aprimorou esse mapa. Eu tinha feito um primeiro e fiz um segundo essa semana. E nesse segundo, o primeiro era o contrato de alma. Então ela trazia pra gente um questionamento acerca do que foi o nosso contrato de alma, daquilo que a gente assinou lá com o Criador e disse assim, eu vou lá, vou viver tantos anos no Pará, depois vou para Curitiba, vou fazer isso, né? A gente tem os nossos contratos de alma. Mas nesse segundo mapa que ela está trazendo agora, ela faz a gente falar com a nossa presença eu sou, com o nosso divino e através dele com aquela egrégora que mais está afinada com a nossa proposta de vida, com essa missão de vida. Então eu conversei com o Mestre Nada, eu conversei com a minha ancestral, que lá atrás foi uma curadora que precisou se esconder. E agora eu entendo porque eu tinha tanta vergonha de dizer que eu curava. Porque não sou eu que curo, mas eu sou um instrumento de cura. E quando eu coloco esse instrumento em condições, o Criador faz milagres. Porque o milagre está nesse lugar, de cada um fazer o seu papel, né? Então, quando eu coloco, o Criador faz milagres através de mim. E ele me permite curar, né? Ele me permite ser esse instrumento. Então, eu conversei com essa ancestral, eu conversei com a Rosângela de todas as minhas existências. Então, foi lindo isso, foi maravilhoso. E qual foi o presente que eu recebi? Eles me disseram assim, você é uma cuidadora de almas. Gente, isso sou eu. Vocês que já me conhecem, digam, quando alguém diz assim, a Rosângela é uma cuidadora de almas. Vocês não me enxergam nisso? Sabe? Essa frase pequena representa toda a minha presença eu sou. É isso que eu sou. Eu passei a minha vida toda tendo o maior prazer de cuidar das pessoas. Cuidei da mãe, das irmãs, das primas, dos primos, dos amigos. Cuidava dos colegas no colégio, cuidava dos colegas na faculdade, cuidava dos meus parceiros nas empresas que eu trabalhei. Cuidava de gente na rua que eu nunca vi, levava para casa gente que eu nunca vi, porque eu senti esse chamado do cuidado. E nunca aconteceu nada, nunca me roubaram nada, e se fizeram, tá tudo certo.
Mas eu quero dizer para vocês que isso me define enquanto pessoa. Mas hoje, fazendo 56 anos, agora dia 29 de setembro, que eu consegui entender isso. E dizer, isso me define, essa sou eu. E a partir dali, tudo mais será ao seu entorno. Porque eu sei quem eu sou, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer e como eu quero fazer. E quais são as potencialidades que eu tenho para trazer essa cuidadora de almas e oferecer ela aqui para vocês nessa live, no atendimento, nesse movimento dos 21 dias do ciclo iluminar para o novo florescer, na imersão iluminar, dentro do ônibus, naquela pessoa que passa por mim que eu digo, opa, e eu digo assim, Senhor, envolve que tem alguma coisa com essa pessoa, envolve na luz. E assim vai, nos que podem pagar e naqueles que não podem. Porque isso para mim está muito acima só do recebimento. Eu preciso do recebimento, porque eu faço investimento nos meus treinamentos e eu sustento uma casa. Mas isso não me define enquanto terapeuta. Porque o que me define enquanto terapeuta é, eu sou uma cuidadora de almas. E é esse cuidado que eu quero te oferecer nesses 21 dias do ciclo florescer. Então eu botei o ciclo num valor bem acessível. Você pode fazer a sua inscrição com R$99. Você pode dizer assim, esse mês eu não vou comer a pizza, eu vou fazer o ciclo com a Rosângela. Você pode dizer assim, ser um pouquinho mais generoso, eu vou pagar R$126 que eu quero dar uma força para essa moça. Ou 162. Ou como alguém lá disse assim para mim, tu merece muito mais que isso, eu vou te mandar duzentão. E eu recebo. Se você quiser me mandar R$500 também, eu recebo. Mas se você dissesse para mim, Rosângela, você me tocou profundamente. Eu sinto que eu preciso, a minha alma sente que eu preciso desse ciclo, mas eu estou desempregado. Fala comigo no privado, liga para mim, entra aqui no meu direct, que a gente conversa. Porque é sobre cuidar das almas. E que esse cuidado, ele está muito além de um valor. O valor ele é necessário para que a gente pague os custos, se mantenha, para que eu possa estar aqui em condições de oferecer algo bom para vocês de qualidade. Mas existe muito mais do que isso. Então, se você sentiu esse chamado no teu coração, se você quiser vir florescer comigo, bora. Vamos botar essas crianças no colo e vamos se jogar nesse abismo e vamos, trazer nossas asas. Deixar que essas asas saiam. Mas para que essas asas saiam, a gente tem que tirar aquilo que está pesando as asas. Tira a mochila da costa, tira o peso, tira as pedras do sofrimento, da angústia, do não merecimento, de não se sentir pertencente. E quero contar uma coisa antes de eu encerrar. Já vou encerrar. Para dizer o seguinte, dentro do projeto tem uma dinâmica que eu vou ensinar você a trabalhar o perdão com a sua criança, com a sua versão adulta, que é a sua mãe, a Urane, e com a sua versão espiritual, e com todos aqueles que, por acaso, em algum momento da sua vida, travam a sua trajetória. Eu vou ensinar essa técnica lá, usando o Ho'oponopono, a terapia multidimensional e a constelação familiar. Num movimento de você olhar para sua criança e dizer, minha criança, imagina eu olhando agora aqui, essa mulher adulta, e olhar agora e enxergar a Rosa. Os meus amigos do Pará sabem que a minha família, quando eu era criança, sempre me chamava de Rosa. Alguns amigos me chamam de Rosa. E eu olhar para minha Rosinha e dizer assim para ela, Rosa, eu sinto muito. Eu te vejo. Eu te amo. Eu te respeito. Eu te perdoo e eu peço teu perdão. E eu te aceito como você é. E eu te convido para limpar essas memórias de dor nesses 21 dias de ciclo. Para a gente mandar embora o que já precisa ir embora. E para a gente trazer a força da criança, do adulto e do divino que habita em nós. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu agradeço. Eu sinto muito por todos os equívocos, por todos os momentos que eu não te olhei, que eu não te vi, que eu não te amei como você merecia. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu te agradeço. Vem florescer comigo. Agora é diferente. Tudo foi como devia ter sido. Mas agora
Nós somos adultas, nós crescemos, nós temos o poder da decisão. E nós podemos escolher fazer um caminho diferente. Nós podemos escolher as nossas diretrizes. E eu te convido para florescer comigo e escolher um caminho diferente. Não é lindo isso, gente? É isso. É sobre isso. Então, encerrando aqui, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se vocês tiverem, me mandem aí. Se vocês sentiram essa energia que eu falei agora, deixe apenas vibrar no coração de vocês, que esse trabalho é sobre isso. O meu trabalho, ele nunca vai ser sobre qual é o resultado, qual é o valor. Isso também acontece, mas ele vai ser muito mais sobre o que é que você está sentindo. E o teu sentir vai te levar para onde? Sempre aqui, ó, sinto e eu manifesto. Eu sinto e eu manifesto. E eu trago para dentro de mim e eu levo para fora de mim. Então, bora, né, Jana? Só para cima, só para frente. Eu escolho florescer. Venha, meu amor, venham todos vocês. Escolham florescer comigo. Eu vou colocar as informações aí. Vocês podem falar comigo no grupo do Iluminar, quem é do Iluminar aqui. Pode falar comigo no direct. Mandem essa live para as pessoas que vocês acham que podem florescer com a gente também. E é isso, gente. É sobre amar, é sobre se perdoar. É sobre acreditar que a vida, todo dia, a cada nascer do sol, oferece novas e infinitas possibilidades. E acreditar que esse divino, quando ele está com essa criança cuidada, ele pode ser incrível. Ele pode ser extraordinário. E é isso que eu quero que você seja nesse florescer. Extraordinário. E no florescer, no ciclo, você pode trazer uma intenção. Você pode dizer assim, eu quero trabalhar relações tóxicas. Eu quero trabalhar essa sensação que eu só atraio pessoas difíceis na minha vida. Ok. O outro pode dizer assim, eu quero tratar uma doença que eu tenho. Eu quero tratar a minha saúde. Eu quero trabalhar nesse ciclo a minha relação com a minha mãe, que é bem difícil. Eu quero tratar nesse ciclo um abuso que eu sofri, que é difícil para me lidar com isso. Então, você pode trazer uma intenção e vibrar nesses 21 dias, nas meditações, nas reflexões em cima dessa intenção. Ou você pode apenas deixar livre e solto e dizer, Criador, faz de mim o que tu quiseres, o que eu preciso, eu recebo. E tá tudo certo. Tá bom, meus amores? Então, se ninguém vai me perguntar nada, ninguém quer perguntar nada, eu vou encerrar por aqui. Vou dar um minutinho para vocês perguntarem mais uma vez. Senão, esse sorriso vai ter que dizer tchau. Então, é sobre isso. E se você também quiser mais informações sobre a imersão Iluminar, a gente vai estar agora dia 27 de setembro em Florianópolis, e dia 4 de outubro aqui em Curitiba, e dia 25 de outubro nós vamos estar em São Paulo. Então vai ser maravilhoso. Vai florescer o ser divino que está dentro de você, exatamente. Ótimo domingo, bênção a todos, muito obrigada, e que essa luz de amor, de nada, possa aí reverberar no coração de vocês, se espalhar por todo o ser de vocês. Que seja um dia como hoje, desse portal maravilhoso. Escrevam, façam uma cartinha para vocês, para o seu eu do futuro, dizendo como foi daqui a 5 anos depois desse portal. O que vocês conseguiram? Coloquem essa carta como se tivesse acontecido. Meu eu do futuro, tão feliz de poder hoje olhar para a minha vida e ver que isso aconteceu assim, assim, vai especificando. Pense num negócio maravilhoso. Se você não quiser fazer tudo isso, você pode apenas... Deixa eu tomar um golinho aqui. Você pode apenas tirar um momento hoje, fazer as suas orações, entrar em contato com essa lua de sangue, que é a lua de Buda, com esse portal de conexão, que é o último eclipse lunar do ano, no mês 9, de um ano 9, de fechamento de ciclo. E você pode intencionar que tudo que não faz parte mais da sua presença divina, que vá embora e que se inicie, que se abra hoje um ciclo novo de prosperidade, de amor, em todas as áreas da sua vida. Que assim seja, meus amados. A Clarice pediu para eu falar para vocês que amanhã nós vamos estar
no Parque Barigui. Às 7h30 a concentração, começamos o trabalho às 8 horas, em frente à roda gigante. Nós vamos estar, eu e a Clarice, no movimento de yoga com Ho'oponopono. Então, amanhã, 8 da manhã, no Parque Barigui, yoga com Ho'oponopono de graça, pra gente falar dessas relações tóxicas. Então, nós vamos fazer a limpeza em relação a isso e vamos fazer esses movimentos maravilhosos do yoga para que o nosso corpo sinta essa mudança a partir desse portal e traga esse ciclo de florescer bem lindo para todos nós. Então, se gostou, pergunta para mim no privado como é que é. Mas é só pegar o teu tapetinho, a tua água, levar um lanchinho para compartilhar com a galera. 8 da manhã, no Parque Barigui, em frente à roda gigante. A gente vai se encontrar e aí vamos fazer várias coisas interessantes. Beijo, amados. Gratidão por me receber, por receber a minha criança e por me fazerem sentir tão feliz nesse dia de hoje, com essa conversa tão maravilhosa que a gente teve. Tchau, amados. Beijos.